separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Para te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos culto a ti. Pois o dia tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. Eu me separo, já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha. Cada dia brilha mais. Para te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Para te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Olá, seja muito bem-vindo ao culto da congregação Bom Jesus de Sorriso. Eu sou o pastor Arthur, seja muito bem-vindo, aproveite este culto conosco, pegue a sua Bíblia, acompanhe, chame mais alguém para acompanhar com você, que vai ser sempre uma alegria ter você conosco. Querido e gracioso Deus, te somos muito gratos por tantas bênçãos que o Senhor tem nos dado. Pedimos perdão pelos nossos pecados, reconhecemos diante de Ti que somos pecadores, que merecíamos a Tua condenação. No entanto, te agradecemos porque o Senhor nos perdoa enviando Jesus Cristo, o nosso Salvador, em nome de quem nós oramos, em nome de quem nós nos reunimos, mesmo que virtualmente. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. O salmo de hoje é o salmo de número 29, texto que diz: Anjos, louvem a Deus o Senhor, louvem a sua glória e o seu poder. Deem ao Senhor a honra que Ele merece. Curve-se diante do Senhor, o Santo Deus, quando Ele aparecer. A voz do Senhor é ouvida sobre as águas. O glorioso Deus troveja, e sobre os mares se ouve a sua voz. A voz do Senhor é cheia de poder e majestade. A sua voz quebra as árvores de cedro, quebra até os cedros dos montes Líbanos. Os montes Líbanos Ele faz saltar como bezerros, o monte Hermon Ele faz pular como um boi novo. A voz do Senhor faz brilhar o relâmpago. A sua voz faz tremer o deserto. O Senhor faz tremer o deserto de Cádiz. A voz do Senhor sacode os carvalhos e arranca as folhas das árvores. Enquanto isso, no seu templo, todos gritam glória a Deus. O Senhor Deus reina sobre as águas profundas. Como Rei, Ele governa para sempre. O Senhor dá força ao seu povo e o abençoa, dando-lhe tudo o que é bom. Até aqui, a leitura do Salmo de hoje. Lemos o texto da epístola de hoje, epístola de Paulo aos Romanos, capítulo 6, do versículo 1 até o versículo 11, que diz: Portanto, o que vamos dizer? Será que devemos continuar vivendo no pecado para que a graça de Deus aumente ainda mais? É claro que não. Nós já morremos para o pecado. Então, como podemos continuar vivendo nele? Com certeza,
vocês sabem que quando fomos batizados para ficarmos unidos com Cristo Jesus, fomos batizados para ficarmos unidos também com a sua morte. Assim, quando fomos batizados, fomos sepultados com Ele por termos morrido junto com Ele. E isso para que, assim como Cristo foi ressuscitado pelo poder glorioso do Pai, assim também nós vivamos uma nova vida. Pois, se fomos unidos com Ele por uma morte igual a dele, assim também seremos unidos com Ele por uma ressurreição igual a dele. Pois sabemos que a nossa velha natureza pecadora já foi morta com Cristo na cruz, a fim de que o nosso eu pecador fosse morto, e assim não sejamos mais escravos do pecado. Pois quem morre fica livre do poder do pecado. Se já morremos com Cristo, cremos que também viveremos com Ele. Sabemos que Cristo foi ressuscitado e nunca mais morrerá, pois a morte não tem mais poder sobre Ele. A sua morte foi uma morte para o pecado e valeu de uma vez por todas. E a vida que Ele vive agora é uma vida para Deus. Assim também vocês devem se considerar mortos para o pecado, mas por estarem unidos com Cristo Jesus, devem se considerar vivos para Deus. Até aqui as palavras da epístola. Texto do Evangelho encontramos em Marcos, capítulo 1, do versículo 4 até o versículo 11. E foi assim que João Batista apareceu no deserto, batizando o povo e anunciando esta mensagem: arrependam-se dos seus pecados e sejam batizados, que Deus perdoará vocês. Muitos moradores da região da Judéia e da cidade de Jerusalém iam ouvir João. Eles confessavam seus pecados e João os batizava no Rio Jordão. Ele usava uma roupa feita de pelos de camelo e um cinto de couro e comia gafanhotos e mel do mato. Ele dizia ao povo: depois de mim vem alguém que é mais importante do que eu, e eu não mereço a honra de me abaixar e desamarrar as correias das sandálias dele. Eu batizo vocês com água, mas ele os batizará com o Espírito Santo. Nessa ocasião, Jesus veio de Nazaré, uma pequena cidade da região da Galileia, e foi batizado por João Batista no Rio Jordão. No momento em que estava saindo da água, Jesus viu o céu se abrir e o Espírito de Deus descer como uma pomba sobre ele. E do céu veio uma voz que disse: Tu és o meu Filho querido, que me dás muita alegria. Até aqui as palavras do Evangelho. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, da Santa Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. Desceu ao inferno, no terceiro dia ressuscitou os mortos. Subiu aos céus e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde ele vinha julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, a remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. A morte não o pode deter.
No dia 6 de janeiro a gente costuma lembrar o Dia de Reis, que é aquele momento em que Jesus recebe criança, a visita desses misteriosos visitantes do Oriente. E no domingo depois disso, a igreja costuma lembrar o batismo de Jesus, que aconteceu no Rio Jordão, batizado por João Batista, com a presença das 3 pessoas da Trindade, Jesus, o Filho, sendo batizado, o Espírito Santo sendo enviado como uma pomba e o Pai falando do céu: esse é o meu Filho amado, me dá muita alegria. Qual será a importância do batismo de Jesus? Qual será a importância do nosso batismo? Qual a relação entre o batismo de Jesus e o nosso batismo? O batismo de Jesus é um modelo para um batismo cristão? Não. O batismo de Jesus não é um modelo de batismo cristão. O próprio texto bíblico diferencia o batismo com o qual Jesus foi batizado, que foi o batismo de João Batista, um batismo para arrependimento. Jesus é batizado para cumprir a lei de Deus em nosso lugar e para tomar sobre si a sua tarefa de salvar a humanidade, iniciar o seu ministério. E o nosso batismo, que é o batismo com o qual nós fomos batizados, foi um batismo instituído por Jesus no final do seu ministério, depois de morrer e ressuscitar. Nós temos o texto de Mateus 28, em que Jesus diz: Deus me deu toda a autoridade no céu e na terra, portanto, vão a todos os povos e façam com que sejam meus seguidores, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e ensinando-os a guardar tudo aquilo que eu tenho ordenado a vocês. Como seres humanos, pecadores, nós precisamos daquilo que Deus graciosamente nos dá no batismo. E o que Ele nos dá no batismo? Deus nos dá a união com Cristo, Deus nos dá o perdão, Deus nos dá a sua graça, Deus nos dá o dom da fé, Deus nos dá a libertação da morte e do diabo, Deus nos dá a salvação eterna. E todas essas coisas citadas aqui, na verdade, são de Jesus. Mas o batismo nos dá esses presentes, que são presentes preciosos e eternos. E não é pouca coisa. Jesus foi batizado por nós, para dar a nós esses presentes, por meio do nosso batismo. Por meio da sua palavra unida à água, Deus nos dá um novo nascimento. Nós somos então nova criatura, nascemos espiritualmente para uma nova vida. E tudo isso acontece pela graça de Deus, não por merecimento nosso. O batismo é algo que muda tudo. É isso que Paulo diz no texto de Romanos capítulo 6. Ele pergunta: será que nós devemos continuar vivendo no pecado para que a graça de Deus aumente ainda mais? Porque onde há pecado, há muito perdão, há muita graça de Deus? E ele mesmo responde no versículo 2, é claro que não. Tem muita gente que não entende a graça de Deus e pergunta: mas se a nossa salvação depende inteiramente da obra de Jesus, então não importa como eu vivo a minha fé, não importa como eu vivo a minha vida? A resposta de Paulo é que importa sim. A nossa vida nunca vai ser o motivo da nossa salvação, mas pode ser o motivo da nossa condenação. A razão para a nossa salvação sempre vai estar fora de nós, na obra de Cristo. Mas isso não quer dizer que a obra de Jesus não possa se mostrar ao mundo na nossa vida. Pelo contrário, Jesus quer oferecer a sua salvação ao mundo por meio de nós. Paulo afirma isso quando diz que nós morremos para o pecado, nós fomos sepultados com Cristo. Como nós poderíamos permanecer naquilo para o que nós fomos sepultados? Paulo não disse que o pecado morreu ou que o pecado foi abolido, mas ele disse que o pecador, Arthur, morreu. Paulo não diz que o cristão está livre de pecar, mas ele afirma que todo cristão está livre do poder do pecado, que é o poder de nos condenar, de nos levar ao inferno eternamente. Por isso Paulo pergunta: vocês não sabem que vocês foram batizados? Talvez o problema não é
saber se nós fomos ou não batizados. Uma certidão de batismo resolveria esse problema. O problema é a nossa velha natureza, ou, como o texto bíblico chama, o velho homem, ou o velho Adão em nós. Esse velho homem é a nossa herança de Adão, aquilo que nós herdamos de Adão. Nós temos uma natureza humana corrompida, pecaminosa. E esses somos nós. A partir do batismo, nós temos duas naturezas. Até o batismo, nós temos apenas uma natureza, a velha natureza, a natureza pecadora. Só que nós não perdemos ela completamente no nosso batismo. E no nosso batismo, nova natureza e velha natureza simultaneamente convivem em nós. Nós somos essas duas naturezas. Lembra do velho homem, da nossa velha natureza pecadora? Lembra do quanto ela é terrível? Ela não é fruto da nossa imaginação. O texto bíblico nos fala a respeito dela. Ela nos leva à condenação. Essa velha natureza odeia ser contrariada. É isso que acontece quando a gente tem as nossas próprias regras na nossa cabeça sobre como que a igreja deveria ser, sobre aquilo que o pastor deveria fazer, e o quanto nos indigna quando essa nossa velha natureza é contrariada. Quando Deus, na sua palavra, nos orienta, por exemplo, a respeito das nossas ofertas e a gente discorda, o que está falando ali? É a nossa velha natureza que está sendo contrariada, que não quer abrir mão de tudo aquilo que Deus nos deu, pensando, isso tudo é meu. Esse velho homem, essa velha natureza, não só nos assusta, mas nos causa muitos problemas e problemas reais. Não tem como evitar essa natureza, não tem como fugir dela. E mais, não é o velho homem, não é a velha natureza do meu vizinho, aquela que é capaz de me causar os maiores problemas. É o meu próprio velho homem, a minha própria velha natureza. E além de causar problemas para mim, essa minha velha natureza também causa problema para todos aqueles que convivem comigo. O nosso pior inimigo não está dentro da trincheira inimiga, está dentro da nossa trincheira. E somos nós mesmos. O maior inimigo da nossa fé, aquele que pode causar mais estrago à nossa fé, não é o diabo, nem uma pessoa que é capaz de infernizar nossa vida aqui nesse mundo. Somos nós mesmos. Ninguém pode causar tanto dano a gente mesmo quanto a nossa velha natureza. Quando a gente não alimenta a nossa fé, quando a gente alimenta mal a nossa fé, com alimento espiritual de péssima qualidade, a nossa velha natureza adora. E isso pode causar um estrago terrível. Essa verdade a gente pode aplicar a tudo. Por exemplo, a minha pessoa, a minha permanência no ministério pastoral. Ninguém pode causar tanto estrago à minha presença no ministério pastoral quanto a minha própria velha natureza. Isso pode ser aplicado também ao casamento. Ninguém pode causar tanto dano ao meu casamento quanto a minha velha natureza. Isso pode ser aplicado à minha vida profissional. Ninguém pode me prejudicar tanto profissionalmente quanto a minha velha natureza. Esse inimigo é um inimigo implacável e não nos dá descanso. A gente conhece bem essa velha natureza pelos seus frutos: ódio, egoísmo, perdas, dor, choro, descrença, tudo aquilo que é capaz de nos destruir, de nos afastar de Deus, de nos levar à condenação, tudo aquilo que é contra os mandamentos. A gente precisa lidar com o nosso velho homem, com a nossa velha natureza. Não dá para deixar ela livre, não dá para deixar a rédea solta, não dá para tratar essa velha natureza com carinho, senão ela toma conta e nos leva à condenação. A nossa velha natureza precisa morrer. E o que é capaz de matar a velha natureza? O apóstolo Paulo responde no texto de hoje: o batismo é capaz de matar essa velha natureza. O batismo golpeia de forma mortal essa velha natureza e cria em nós uma nova natureza, nova criatura. Esse golpe ainda não matou completamente a velha natureza. A velha natureza está ferida mortalmente. Ela vai ser morta por esse golpe que Cristo dá nela, mas ela ainda pode fazer muito estrago. Quando nós fomos levados
as águas do batismo. Nós fomos sepultados com Cristo, nós entramos juntos com Cristo na sepultura dele. Quando a gente sai das águas do batismo, nós fomos ressuscitados com Cristo, nós fomos unidos com Cristo na sua ressurreição. Agora nós somos novas criaturas. O que é capaz de matar a velha natureza? A fé que o batismo nos dá mata a velha natureza. A fé que salva é a fé que olha para a obra de Cristo com confiança de que é essa obra que nos salva. Lutero descreve essa luta, ou descreve essa nossa relação com a nossa velha natureza, utilizando o verbo afogar. Nós temos que afogar diariamente a velha natureza. Só que a velha natureza nada muito bem e boia. Não é fácil afogar ela. Nós temos que lidar com essa velha natureza diariamente e a nossa fé nos auxilia a continuar lutando. Essa fé vai nos acompanhar até o final dessa vida aqui nesse mundo. A vida cristã é viver diariamente o nosso batismo e a batalha que iniciou lá no nosso batismo entre a nova natureza que ganhamos de Cristo e a velha natureza que ainda não está completamente morta. A gente faz isso, a gente continua lutando contra a velha natureza por meio do arrependimento. Por isso que o arrependimento precisa estar diariamente presente na vida do cristão. Em fé nós resistimos e não permitimos que a velha natureza siga o seu caminho tranquilamente. O que é capaz de matar a velha natureza? A palavra de Deus é. Por isso que é tão importante que a gente use a palavra de Deus nesse processo durante a nossa vida cristã, quanto mais a gente puder usar essa palavra. Ela que vai fortalecer a nossa fé, ela que vai nos fortalecer no nosso batismo. Eu gostaria de concluir lembrando mais uma coisa a respeito da nossa nova natureza que a gente ganha no batismo. Essa nova natureza é completamente diferente da natureza antiga, da velha natureza, da natureza pecadora. Um cristão precisa lutar contra os frutos da velha natureza pecadora e precisa fortalecer a nova natureza que recebeu no batismo durante a sua vida cristã. Nós cristãos somos um grupo de pessoas que já passou pela morte lá no nosso batismo. A gente já morreu para todos os frutos da velha natureza. Por isso nos afastamos deles durante a nossa vida. A gente vai continuar lutando e essa luta vai durar até o final da nossa vida aqui nesse mundo. E então, finalmente, a nossa velha natureza será completamente aniquilada e morta. Por isso, quando você estiver vivendo momentos na sua vida ou situações que pode até estar trazendo alegrias para você, mas que estão te levando para longe de Jesus e do caminho que Ele colocou diante de você, no seu batismo, então pare e escute Jesus perguntando para você: você não sabe que foi batizado? Lembra do teu batismo e vive como um batizado. É isso o que eu espero de você, diz Jesus. Que você siga a sua vida lutando contra o pecado, conformando-se a mim, não a sua velha natureza. Porque no seu batismo, você já foi sepultado com o meu sepultamento e você já foi ressuscitado na minha ressurreição. A sua vitória já está garantida pela minha obra, por aquilo que eu fiz na cruz. Por isso, viva agora como uma testemunha dessa obra, onde quer que você esteja. Que Deus abençoe essas palavras nos corações de cada um de vocês. Amém. Queridos irmãos, a palavra de Deus nos lembrou, na mensagem de hoje, que a nossa velha natureza é algo que a gente precisa lidar com ela, a gente precisa lutar contra ela. E a gente percebe também que as nossas ofertas são uma área da nossa vida em que a nossa velha natureza quer mandar também. E a gente não deve deixar a velha natureza mandar em nenhuma área da nossa vida, nem nas nossas ofertas, nem nas nossas finanças. Deixemos que a palavra de Deus nos guie e nos oriente também nesse sentido. Deixemos que a palavra de Deus nos incentive e nos motive
a ofertarmos com generosidade como Deus espera que nós ofertemos. Nós sabemos que existem pessoas que estão em dificuldade nesse período de pandemia e a essas pessoas nós incentivamos que nos procurem como igreja, nós queremos auxiliar aqueles que estão em dificuldade, mas lembramos que aqueles que não estão em dificuldade são incentivados a continuarem ofertando como o Senhor espera, de maneira generosa, daquilo que o Senhor lhes deu para o seu sustento no seu dia a dia. Que Deus abençoe o ofertar dos nossos bens para o seu reino. Se Deus não tivesse nos chamado para a sua maravilhosa luz, estaríamos perdidos no pecado, sem perdão, sem salvação em Jesus. Agora somos a eleita de Deus, povo escolhido, chamados filhos seus. Agora temos vida e perdão, amor e esperança no coração. Oh Deus, que misericórdia, pois nos dás a vitória. Se Deus não tivesse nos chamado para a sua maravilhosa luz, estaríamos perdidos no pecado, sem perdão, sem salvação em Jesus. Agora somos a eleita de Deus, povo escolhido, chamados filhos seus. Agora temos vida e perdão, amor e esperança no coração. Oh Deus, que misericórdia, oh Deus, que misericórdia, oh Deus, que misericórdia. Glória a Ti, Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Sobre as águas do Jordão, Tu te revelaste ao mundo. Concede que todos os povos te adorem e em Ti encontrem comunhão, Tu que és a vida eterna. Glória a Ti, Deus Pai, Filho e Espírito Santo. O nosso Senhor Jesus Cristo foi ungido pelo Espírito, comissionado no dia do seu batismo, para preencher a sua vocação como Salvador do mundo. Concede que todas as crianças e adultos batizados possam também preencher as suas vocações de serem servos teus aqui nesse mundo. Glória a Ti, Pai, Filho e Espírito Santo. Jesus foi declarado Filho amado do Pai nas águas do Jordão. E Tu, querido Deus, nos deste uma nova vida através do nosso batismo e nos chamastes para sermos Teus filhos. Por isso, auxilia-nos, para que possamos viver sempre como Teus filhos, dando a Ti a honra e a glória de Pai. Glória a Ti, Pai, Filho e Espírito Santo. Jesus foi indicado como herdeiro e Senhor de todas as coisas. Lembra, por isso, daqueles que ocupam cargos públicos e fazem com que possam exercer com fidelidade as suas funções, que possam ter coragem nas suas convicções e sabedoria para julgarem de acordo com a Tua vontade. Glória a Ti, querido Deus. O nosso Senhor, Salvador, saiu das águas do Jordão para suportar as enfermidades da humanidade. Por isso, nós colocamos diante de Ti a todos aqueles que sofrem e pedimos que o Senhor lembre dos aflitos, daqueles que estão em necessidade, concede-lhes a alegria da Tua presença e o melhor que Tu lhes queira dar.
Glória a Ti, Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Cristo cumpriu a justiça em nosso lugar, andando no caminho de obediência que o conduziu à cruz. Faze com que o Teu povo tenha prontidão para se render à Tua vontade graciosa. Glória a Ti, Pai, Filho e Espírito Santo. O nosso Senhor Jesus nos preparou a mesa da salvação e do perdão. Continua dando o perdão a cada um dos arrependidos que confiam na obra de Cristo. Glória a Ti, querido Deus, que venceste a sepultura e saqueaste o inferno e nos trouxeste a promessa da vida mais poderosa do que a própria morte. Recebe a nossa gratidão por todos aqueles que já partiram deste mundo, conforta aqueles que lamentam o seu luto, leva a cada um de nós ao encontro daqueles que faleceram na fé em Cristo antes de nós, na vida eterna, onde Te louvaremos eternamente. Glória a Ti, Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Ao Pai, de quem provém todo bem, ao Filho, que do Jordão foi levado à cruz por amor, e da cruz à sepultura, da sepultura ao lado direito do Pai. Glória ao Espírito Santo Consolador, que sempre procura nos dar a fé na divina promessa, na palavra do batismo e na ceia. Glória a Ti, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Recebe a bênção do Senhor, que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor te trate com bondade e misericórdia, que o Senhor olhe para ti com amor e te dê a paz. Amém. Chegando ao fim do nosso culto, nós lembramos que durante essas semanas estamos dando prioridades para as visitas pastorais. Então você, membro da Igreja de Sorriso ou morador de Sorriso, gostaria da presença do pastor na sua casa, por favor, entre em contato conosco para que nós possamos marcar e estar aí presente na sua casa, e conhecer melhor e também poder levar um pouco da palavra de Deus para o seu dia a dia na sua casa. Na quinta-feira, dia 14 de janeiro, teremos o estudo de profissão de fé às 19 horas e no sábado, dia 16, como costuma acontecer em todos os sábados, às 18h30, estaremos publicando um novo material nas redes sociais da nossa congregação. No domingo, dia 17 de janeiro, teremos o nosso culto no interior, de manhã, e à noite, às 19 horas, culto presencial com todas as restrições que os nossos membros já conhecem aqui em Sorriso. Agradecemos a equipe que trabalhou para publicar esse culto, para deixar esse culto em condições de ser publicado. Agradecemos a você que nos acompanhou até aqui, incentivamos que você se inscreva nos nossos canais, no Facebook, no YouTube, é só procurar por Luterana Sorriso, bastante fácil, daí você vai receber todo o nosso material, você vai ter acesso a esse material com maior facilidade. Curta, compartilhe o nosso material, faça com que a palavra de Deus chegue a ainda mais pessoas, contribua com a missão de Cristo no mundo, com a tarefa da Igreja e dos cristãos aqui nesse mundo. Até a próxima, tchau, tchau. Gracioso amado teu, ó Santo
Justificados pela fé, temos paz no coração. Com vontade a ti vem nosso Senhor, ou viver em devoção. Os anjos vamos bendizer e cantar em alta voz. Tu és muito bom, ó Cordeiro, pois se entregou por nós. Ó Santo Espírito de Deus, venha ensinar àquele que não sabe amar, a te glorificar.